Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal de YouTube. Trabalhando com você para te colocar num outro patamar, num patamar de excelência. Yoga, meditação, alimentação natural e terapia. E neste caso, nós vamos mostrar que esses processos abrangem muitas outras coisas. Como enfrentar o coronavírus com um modelo de pensamento que possa trazer soluções. E para isso eu trago um especialista no assunto para falar com você. Nós vamos falar sobre esse fator novo, o coronavírus, e por que diferentes modelos de pensamento com seus objetivos entram em conflito e chegam até a imaginar um conflito entre saúde e economia. Então, para falar com você, para falar comigo sobre esse assunto, José Vicente Cordeiro, que é doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mais de 25 anos de experiência como gestor executivo, consultor, palestrante. Ele tem dezenas de artigos científicos publicados sobre esse tema, é fundador da Integral Works. Ele é uma das pessoas que desenvolveu o Integral Leadership Program da FI Business School, uma das melhores escolas de business do país. Ele leciona na área de liderança, gestão estratégica, organização de produção e gestão de conhecimento. E ele vai falar com a gente sobre este tema. Ele é o autor do livro Liderança Integral, a evolução do ser humano e das organizações. E eu vou começar perguntando uma coisa para o Vicente. Vicente, é natural essas situações que impõem desafios? Esses conflitos todos não nos fazem perder tempo? Qual é a origem de tantos conflitos? Vamos lá? Perfeito, a pergunta é excelente. Eu acho que a crise do coronavírus, né, ela, na verdade, ela materializa, é mais um ponto a materializar a situação que a gente vive hoje, que é uma situação potencialmente de conflito, né? Assim, se a gente tentar ajudar um pouquinho a entender, né, a origem de tudo isso, basicamente, eu vou falar um pouquinho de alguns níveis de consciência e como que eles vêm agindo, né, recentemente, nos últimos tempos. Basicamente, falando do nível que a gente viu, né, na leitura, na abordagem do Beck e do Cole, né, é o nível de consciência azul, tradicional, né, o que o Wilber chama de âmbar, né, que é o azul tradicional, vamos chamar aqui de tradicional azul. A gente tem o nível de consciência laranja, né, que é o analítico, moderno, né. Tem o nível de consciência verde, que é o pós-moderno, pluralista, né. Então, esses três níveis de consciência estão envolvidos nessa confusão de hoje, né? São os três níveis de consciência envolvidos. Para o pessoal ter uma ideia, a maior parte da população mundial hoje, ela opera ainda no nível azul tradicional. A maior parte da população mundial, o grosso da população mundial. E isso vale para a maioria dos países, ou seja, a maioria dos países, a população tende a predominar, tende a ter o seu centro de gravidade ali no nível azul de consciência. Isso significa que alguns debates, vamos dizer assim, de elite, quando eu chamo de debates de elite, por quê? Porque são debates entre os níveis de consciência verde e laranja, ok? Entretanto, o grosso da população que opera em azul assiste a esse debate, né? E naturalmente se posiciona, né? Naturalmente se posiciona. Então, o que a gente tem basicamente? Eu vou falar um pouquinho de cada um dos níveis. O nível tradicional, o nível azul, que é esse da maior parte da população, ele tem uma tendência natural a fazer escolhas do tipo certo e errado, né? Então, assim, o negócio é o seguinte, ó, fazer tal coisa é certo, fazer a outra é errado. Mas, peraí, tem várias coisas no meio. Não, a certa é essa aqui, não tem outra, várias coisas não, só tem essa. Ou você faz o certo, ou você faz o errado, ponto, né? Então, a mente que opera em azul, ela tem uma tendência muito grande a funcionar dessa forma. E ela funciona mais dessa forma quanto menos em equilíbrio ela está com o ambiente em volta dela, né? Ela tende a acentuar essa característica, vamos dizer assim, dogmática, fundamentalista, né, de ir para a solução, não, ou é isso ou não é nada, né? Essa é a única abordagem correta, ou é isso ou não é nada. Então, essa é uma característica da maior parte da população mundial hoje em dia. A maior parte da população mundial tende a pensar desta forma,
né? E aí a gente vem com um conflito de elite que eu falei. Por quê? Porque a maior parte dos formadores de opinião que está se posicionando acerca da crise do Covid, né? Essas pessoas não operam em azul. A grande maioria delas que se posiciona, elas operam ou em verde ou em laranja, né? Essas pessoas que estão se posicionando. Como é que o pessoal que opera em laranja tende a se posicionar, tende a enxergar essa questão? Então, a primeira coisa que quem opera em laranja, que é o nível moderno, né? O nível analítico, racional analítico, né? A primeira coisa que ele tende a pensar é atividade econômica, né? Eficiência de processos, eficiência da economia, né? Como que a economia vai ficar com essa situação. Então, é natural que as pessoas que operam no nível laranja, elas privilegiem, né? Elas deem uma maior importância para a questão econômica, né? Elas tendem a observar primeiro, de repente, a primeira coisa que chama a atenção, o cara vai parar a economia. Porque como é que vai ser? Se a gente parar, fizer uma quarentena total, um lockdown radical por muito tempo, cara, vai parar a economia e vai ser um caos total no país. Essa é a maneira natural da mente que opera em laranja funcionar. E esse pessoal hoje, que no Brasil, vamos dizer assim, é um percentual elevado de pessoas que pensam dessa forma, né? Mas principalmente nos meios econômicos, né? Ela tende a ser né? Nos meios empresariais, ele tende a ser uma visão de mundo, né? Um nível de consciência predominante, né? Dominante desse meio. E aí, do outro lado, você tem o nível verde, né? O nível pluralista, pós-moderno, que ele tende a olhar a situação primeiro do ponto de vista humano, né? Então, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte, peraí, mas você está falando de economia, cara, eu estou falando de vidas, né? Eu estou falando de preservar vidas, eu estou falando de ter... mas é só os idosos que... Não interessa, toda vida vale a mesma coisa, né? A gente não tem que pensar que vai escolher quem morrer, não é isso. Temos que tentar preservar o maior número de vidas possível. Então, esquece essa coisa de economia, né? Vamos olhar a vida das pessoas, vamos olhar como salvar o maior número de pessoas, é isso que nos importa. Então, veja, esse é o conflito. No fundo, esse é o conflito, esse é o debate central em relação a essa questão tão delicada que aflige a todos nós. Entretanto, o maior problema que decorre de tudo isso, e que gera e que potencializa o conflito, é a maneira como aquele cara que opera lá no azul, que pensa de maneira tradicional, como que ele enxerga o debate, né? Porque a tendência dele vai ser se posicionar ou de um jeito ou do outro, né? E fazer isso de uma maneira totalmente radical, né? Ele vai fazer isso de maneira totalmente radical. E mais, um debate saudável entre uma pessoa que está operando em laranja de maneira saudável e outra pessoa que está operando em verde de maneira saudável, um debate entre essas duas pessoas, ele vai tender naturalmente para pontos em comum. Porque a tendência é que essas pessoas não estejam apegadas, né? A tendência é que elas estão com a mente operando de maneira saudável nesse nível de consciência, elas não vão estar totalmente apegadas a esse ponto de vista. Então, imaginando até que, por exemplo, a pessoa que está operando em verde, ela transcendeu e incluiu o laranja. Então, existe o lado laranja lá dentro. E, de repente, isso vai tocar numa conversa, num debate, ele vai começar a perceber assim, peraí, né? Se eu começo a preservar, só pensar em fazer um lockdown de 3 meses, 4 meses, 5 meses, para toda a atividade econômica, vai começar a ter gente morrendo de fome. Cara, vai ter gente morrendo porque vão estar saqueando o supermercado, matando gente na rua para roubar. Né? Peraí, eu estou preservando a vida, mas peraí, a minha ação aqui para preservar a vida, no primeiro momento, pode não ser a mais adequada no longo prazo. Né? E do mesmo jeito, o cara operando laranja, ele vai tender a perceber que, olha, caramba, olha só, tudo bem, eu quero preservar a economia, mas, nossa, se eu não fizer nenhum lockdown, se eu não fizer nenhuma quarentena, ele começa a olhar e falar, putz, daqui a pouco eu tenho uma explosão desse vírus, um monte de pessoas começam a ficar doentes, não poder trabalhar, e a economia para de qualquer jeito. Quer dizer, então, de repente, se eu tiver uma maneira de conter, né, esse vírus agora mais no início, e para que menos pessoas adoeçam, tem um pico menor da doença, menos pessoas adoeçam, de repente isso vai ser, no longo prazo, melhor para a economia. Né? Então, olha, então tá bom, então estou entendendo. Essa seria uma tendência natural, tanto da pessoa operando no laranja,
ou a pessoa operando no verde, né? Mas não é a tendência natural da pessoa operando no azul e que adotou o ponto de vista ou do cara laranja ou do cara em verde, né? A tendência natural dessa pessoa é continuar no debate infinito, apegada ao seu ponto de vista irredutível. No caso do Brasil, Vicente, você acha então que nós temos na massa de eleitores e na rede social o grupo azul presente discutindo isso? O grupo azul é predominante, ele é muito fortemente dominante e é ele que é responsável por esses posicionamentos muito radicais que acabam acontecendo, né? Então, assim, a gente vê que você começa um debate na rede social, dificilmente esse debate converge. Não sei se você já percebeu isso. É muito difícil, né? Fica e acaba, e normalmente ele termina em xingamentos, né? Ele acaba concluindo em xingamentos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que estão ali estão operando no azul tradicional, né? Então elas não estão abertas a concessões, né, de maneira geral. Logicamente que também tem o cara operando em verde, e aí sim o verde não saudável, né? Eu diria que o verde não saudável hoje, ele é o grande responsável pelo fortalecimento recente do azul, que a gente vê no mundo inteiro, né? Porque você tem muito verde não saudável, ou seja, aquela coisa do eu quero favorecer a qualidade de vida, eu quero que os aposentados tenham a melhor aposentadoria possível, eu quero que todo mundo tenha trabalho em menos horas, né? Mas eu não sei de onde tirar o dinheiro, mas tudo bem, a gente vai dar um jeito, né? Então, assim, essa mentalidade, então, eu sou a favor, né, da imigração, eu sou a favor de tudo, né, de diversidade, né, diversidade em todos os sentidos, eu sou totalmente a favor. E essa mentalidade, normalmente, e preservação de ambiente a qualquer custo, né? Então, essa mentalidade, ela choca radicalmente com a mentalidade laranja, né? Entretanto, quando o verde começou, alguns anos atrás, né, coisa de 15, 20 anos atrás, começou a combater fortemente o laranja, né? Quem começou a se fortalecer foi o pensamento azul tradicional. Tá. Né? Então, a gente deu um surgimento, um ressurgimento de ideias de direita que estavam completamente ultrapassadas, que a gente vê essas ideias ressurgindo, né, recentemente. E acaba que isso fortalece a tendência de mais pessoas permanecerem operando no azul, pensando de forma tradicional, no mundo inteiro. Ok, Vicente, aproveitando então essa questão que estamos falando de diferentes maneiras de resolver, Alemanha, Coreia do Sul, Japão têm sido exemplos de gestão significativo dessa crise. Que medidas que poderiam ser implementadas que esses países estão fazendo? Que modelos de pensamento que eles têm que está tendo tanto resultado nesse cenário que chega a ser um enfrentamento tranquilo mediante outros países que têm uma condição tão grave de enfrentamento? Né? Que modelo de pensamento é esse que resolve isso? Perfeito. Então, Vitor, o que eu costumo dizer é que o corona ele é uma super amostra do que a gente vai passar a conviver no mundo, né, a partir de agora, e que denota muito bem aquelas 4 letrinhas lá, VUCA, né? O volátil, né, o uncertain, certo, né, complexo e ambíguo, né? Então a gente vive num mundo cada vez mais VUCA, né? E é um mundo que tolera cada vez menos soluções prontas, soluções que independem do contexto, né? Soluções que se isolam e que se dizem absolutamente certas e corretas e válidas para qualquer situação. E aí o pensamento, a forma de pensamento mais adequada a lidar com esse tipo de ambiente é o pensamento que vem em nível de complexidade, né, depois do pós-moderno, né, que o Wilber chama de pós-moderno, né, o Beck e o Cohen chamam de integrativo, flex flow, né, que é o pensamento amarelo. E alguns outros autores chamam de teal, né, da cor teal, né, que é o azul esverdeado. Então, qual a ideia desse pensamento? Esse pensamento, primeiro, a primeira coisa fundamental do pensamento amarelo é a questão do contexto, né? Hoje a gente vê muita gente nas redes sociais, voltando às redes sociais, né? Falando dos casos do Japão, da Coreia, né? Falando dos sucessos da Alemanha, do Japão, da Coreia, da China, né? E usando esses casos para defender os seus pontos de vista radicais.
Só, só que, na verdade, o que está por trás desses casos não é uma solução pronta, única, que funciona em qualquer caso. Né? É uma solução que tem a ver com a situação de cada um daqueles países. Tá. Né? Então, assim, vamos pegar um exemplo clássico, né? A Coreia. O que a Coreia está fazendo? A Coreia realmente ela não fez nenhuma quarentena radical, ela não fez lockdown. Entretanto, desde o início, ela está testando em massa. Né? Então, como é que eles fazem? Eles testam, eles têm drive-thru de testagem de vírus. Né? Você quer testar? Não precisa ter sintoma nenhum. Você quer testar? Tem um drive-thru aqui, a 2 quadras da tua casa. Pega o carro, entra lá, testou, positivo, negativo, você já sabe na hora e vai para casa. Deu positivo? Se isola. Independente de ter sintoma ou não, se isola. Né? Então, veja, é isso que estão fazendo desde o início. É óbvio que em qualquer lugar que você faça isso desde o início da epidemia, você não vai ter uma multiplicação do vírus como nos outros lugares. Porque o maior problema dessa epidemia, né, além de ter uma taxa de mortalidade similar às gripes suínas, né, da H1N1, além de ter uma taxa de mortalidade similar, é que ela passa que nem um resfriado. Né? E você tem um monte de portadores assintomáticos. Né? Isso é estimado entre 30% a 50% das pessoas portadoras do vírus, que testam positivo. 30% a 50% são assintomáticos. Esses caras estão na rua passando o vírus, né? Se eu não faço quarentena. Agora, se eu testo todo mundo o tempo inteiro, né? E eu tenho uma ordem expressa, olha, se você testou positivo, primeiro, o governo sabe, a autoridade sabe que você testou positivo. Cara, você tem que estar em casa, enfurnado em casa, isolado. Né? Porque senão você está cometendo... E é 14 dias só, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma quarentena seletiva. Então, assim, é um caso de sucesso? É. Agora, vejam, eles usaram o mesmo princípio da quarentena, do isolamento, só que, como eles estão testando em massa, eles conseguem fazer isso sem botar todo mundo em casa e parar 100% da economia. O Japão está fazendo quase isso. O que o Japão faz? Ele faz testagem em massa. Mas todo caso que é diagnosticado, né, eles pegam todo mundo que entrou em contato com a pessoa que foi diagnosticada com o vírus e testam. Né? E do mesmo jeito fazem, né, a quarentena. Então, esses 2 casos são de sucesso, né, sem a quarentena radical. Mas por quê? Porque desde o início eles estão tratando assim. Né? Aí a gente vê outro caso de sucesso. A China tem hoje 30 casos lá, novos, né, e todos importados, né, em geral, que é onde começou o vírus. Eles fizeram uma quarentena radical, é um caso de sucesso. Né? Agora, vem cá, pararam o país inteiro? Não. Né? Eles pararam por 3 meses Wuhan. Né? Eles pararam lá uma região, né, por 3 meses. Pararam totalmente, todo mundo fica em casa, ninguém sai. Se sair é preso. Né? Você tinha lá que... Né, tinha assistente social para fazer compra para as pessoas, né, e assim por diante. Então, é outro exemplo radical de quarentena radical que deu certo. Mas por quê? Porque também, primeiro, foi implementado localmente, né, e foi implementado de forma radical, né, na região em que começou e que o surto já estava grande. Né? Aí não tinha outro jeito. Né? Você tinha uma proporção lá, tinha que ser radical. Agora, veja, quando a gente traz isso para uma situação do Brasil, a gente tem que olhar todas as questões de contexto que estão envolvidas. Né? Primeiro, a cultura. A gente falou de 3 países, né, todos orientais. Né? E isso tem implicações bem importantes, principalmente a questão do autocontrole, né, da disciplina para seguir instruções do governo, né, e assim por diante. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Quanto mais seletiva e com exceções tiver uma medida que um governo, por exemplo, no Brasil ou no país latino, né, estabeleça, maior a chance de todo mundo achar que está incluído na exceção e vai para a rua, né, e você acaba não tendo quarentena nenhuma. Então, isso é um ponto que tem que ser levado em conta no nosso caso. Né? A nossa cultura não tem essa disciplina de falar assim, putz, não, ó, só os idosos, só quem é imunodeprimido, só quem está próximo de alguém que testou positivo. Não. Né? Então, isso já é um motivo para o uso de uma quarentena mais radical. De cara, já é um motivo para isso. Né? Mas, de certa forma, eu acho que, como a gente está fazendo agora, a gente está fazendo num momento bom. Né? Todos os resultados, né, as tendências estão mostrando que a nossa curva, a inclinação da nossa curva de casos, ela está em uma inclinação baixa. Né?
e que está curvando para baixo, né, a curva logarítmica. Isso é importantíssimo, né? Porque significa que a derivada da transmissão lá está caindo, né? A taxa está caindo. Isso é um reflexo já das medidas que estão sendo tomadas já, de alguma forma. E aí... mas eu acho que o mais importante, usar a questão do contexto para tentar pegar o que é o lado bom das diferentes medidas que foram bem-sucedidas e interpretar como que isso seria implementado aqui. Então, as pessoas pensam, você é a favor... As pessoas me perguntam, né? Você é a favor do lockdown total? Você é a favor do lockdown vertical? Eu falei, cara, eu sou a favor dos dois, né? Aí as pessoas falam, você é a favor da economia ou você é a favor da saúde das pessoas, né? Eu sou a favor dos dois, até porque os dois estão completamente interligados, né? E é isso que a gente tem que perceber, né? Não adianta eu entrar numa de querer salvar todo mundo, decretar uma quarentena total, né? Para o país por 4 meses, 120 dias, ninguém trabalha, vão morrer todo mundo de fome. Agora, não adianta eu falar assim, não, a economia não pode parar, então vamos todo mundo para a rua trabalhar, e aí morre todo mundo do vírus. Né? Você tem um caos total na saúde, né? E um monte de gente vai perder um monte de parente, um monte de pessoas amadas por conta de uma imprudência desse nível. Né? Então, eu acho que a forma de pensar que traz a solução é a forma de pensar amarela. Né? E eu acho que esses mecanismos, esses países estão usando exatamente esse mecanismo, essa forma de pensar. Né? O que funciona na nossa situação? Primeiro, qual é a nossa atual situação e o que funciona? E é exatamente o que, por exemplo, os casos contrários, né, que a gente tem hoje, né? Itália, Espanha, Estados Unidos, exatamente o que eles não fizeram. Né? Eles se perderam em debates dualistas, né? Debates totalmente fundamentalistas, ou seja, ou é isso ou é aquilo, né? Ou não para nada ou para tudo, né? E ficaram num debate, né? E aí acabaram deixando a situação chegar num ponto de total insustentável, né? Como aconteceu. E aí, trazendo essa tua ideia de aplicação local, tem um caso curioso aqui para a gente comentar e já entrar aí na reta final da nossa conversa. Vicente, por último eu quero te falar da Índia, conhecida como a terra da espiritualidade. Optou por um recolher policiado ali da população e tem uma enorme densidade populacional ali. Como é que você vê essa aparente distância entre espiritualidade, pobreza e brutalidade, resolvendo as coisas na porrada? Como é que você vê a Índia? O caso da Índia, ele é muito interessante, porque eu acho que a Índia é o melhor caso que a gente usa, normalmente, para explicar aquela treliça que o Wilber apresenta, na qual ele diferencia, né, os estados de consciência, né, dos estágios de desenvolvimento do nível de consciência. Então, certamente, a Índia hoje tem alguns dos maiores cientistas do mundo, né, grande parte deles também espiritualizados, né, e que operam em amarelo, turquesa, que é o nível seguinte ao amarelo, mais complexo ainda, né, com certeza operam nesses níveis extremamente complexos, né? Então a Índia tem muitas dessas pessoas lá, né? Como tem muitos gurus, né, que também operam no nível de consciência elevado, né? Entretanto, a maior parte do povo da Índia, ela tem muito pouca educação, né? E principalmente vive num contexto em que uma questão fundamental para o desenvolvimento dos níveis de consciência, além da educação, né, você ter situações problema, que demandem níveis de consciência mais complexos para serem resolvidas. Só assim você vai desenvolver níveis de consciência mais complexos. Então não adianta você ter toda a educação do mundo se você continua na sua zona de conforto, quietinho lá, sem se expor aos problemas. O caso da Índia, a maior parte da população tem trabalhos braçais, repetitivos, né, sem grande complexidade, e isso faz com que grande parte da população da Índia opere o nível de consciência deles, por mais espiritualizados que sejam, o nível de consciência deles está entre o vermelho e o azul, né? Ou seja, o egocêntrico, que é antes do vermelho, e a esmagadora maioria da população operando no azul, né? E para essa população, realmente, eventuais explicações a respeito do que pode ser feito ou não pode ser feito, tem que vir acompanhado com algum tipo de repressão, algum tipo de amostra
de que, assim, olha, gente, é para valer, né? Porque a Índia tem muitas regras que estão, assim como o Brasil, né? A Índia tem muitas leis que estão no papel, né? Mas que na prática não funcionam, né? Quem já andou, já dirigiu, né, na Índia, por exemplo, sabe que, embora tenha leis de trânsito, aquilo ali definitivamente não vai na prática, né? Então, assim, lá para essa população do grosso, da população indiana, se faz necessário alguma mostra assim, ó, isso aqui é regra, é lei e vai ser cumprido, vai ser cobrado, né? E aí vem essa coisa da repressão aí, né? Que eu vejo como dessa maneira, né? Como sendo a forma que acaba acontecendo. E Vicente, para a gente finalizar agora, porque já está dando tempo aqui do nosso tempo usual de vídeo, eu queria que você me dissesse algo de alerta para as pessoas. O que elas podem... Que procedimento que elas têm que tomar mediante esses próximos dias, semanas que estão aí pela frente? O que você tem falado para os seus familiares? Que mensagem que você tem transmitido? Olha, em geral, o que eu tenho falado muito em duas frentes básicas, né? Uma são os cuidados básicos e principalmente agora, nesse momento que a gente está falando agora, é não sair mesmo, né? E isso eu falo para meus filhos, para minha esposa, para meus parentes, irmãos né, e mãe e assim por diante, né? Primos e assim por diante. E amigos, né? Então não sai, né? Realmente não sai, fica em casa, é o momento, a gente tem que atenuar essa curva do vírus e quanto menos a gente estiver se expondo, melhor. Uma outra coisa que eu tenho falado com muitas pessoas, um ponto fundamental desse vírus, né, é um vírus absolutamente surpreendente, né, porque o que ele causa quando ele infecta uma pessoa vai de causar zero, né, dano zero, até a morte, né? Por exemplo, algo que não acontece com o H1N1, né? Ninguém tem o H1N1 sem dar um espirro, sem ficar com febre. Todo mundo tem febre. Você pode ter um caso leve, mas vai ter febre, né? Vai ficar de cama. Não, no caso do coronavírus, você tem pessoas que não têm sintoma nenhum, né? nem coça a garganta, né? A pessoa continua praticando esporte, fazendo todas as atividades sem parar e sem problema nenhum. E outras, né, que morrem. Então, e as pessoas tendem a falar muito assim, mas é porque é os mais velhos que morrem. Não é o mais velho que morre. Morrem as pessoas, ou seja, sofrem mais com o coronavírus as pessoas que estão com a sua imunidade baixa, né? A idade é um fator que faz com que, naturalmente, a imunidade das pessoas fique menor. Então, os idosos têm imunidade mais baixa, numa situação de outras condições constantes, né? Têm imunidade mais baixa do que os jovens, né? Então, assim, o que a gente vê que esse vírus difere tanto na forma como ele age é a questão da imunidade. Então, eu tenho falado muito. Dorme bem, medita, né? Pratica meditação, pratica exercício físico leve agora, né? Não pega pesado demais nos exercícios, né? Então, faz lá a sessãozinha de yoga, né? Faz uma sessãozinha de treino funcional em casa, de leve, não é hora de você colocar o teu corpo à exaustão, porque isso baixa a imunidade também, né? Não faz exercício durante muito tempo, se alimenta muito bem, né? Eu acho que isso é importante, né? Se alimentar bem, né? E evitar alguns tipos de medicamentos que as pessoas às vezes tomam meio que no impulso, e às vezes até recomendado por médico, mas que eu acho que devem ser evitados agora, que são anti-inflamatórios, né? Corticoides, né? Esse tipo de medicamento. Por quê? Porque eles baixam a imunidade, né? Eles têm como efeito colateral a redução da imunidade. Então, evitar esse tipo de coisa. Vicente, quero te agradecer demais. Eu acho que muitas pessoas... Que isso, eu que agradeço essa oportunidade aqui. Muitas de estar falando sobre algo que eu gosto tanto. Muitas pessoas vão agradecer, eu tenho certeza, nos comentários, porque assim é uma mensagem que precisa ser transmitida nesse momento. As pessoas estão precisando de luz, estão precisando de clareza, estão precisando se situar, e você com certeza está sendo um farol para essas pessoas que estão precisando de orientações e clareza nesse momento. Legal. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder estar ajudando. Tá ok, então. Beleza? Obrigado, Vicente. Até mais. Valeu, abraço então. Tchau. Tchau.